então, analisar, otimizar, extrair algumas equações de alguns circuitos elétricos novos. Eu vou começar primeiramente, vamos montar um circuito do tipo RLC, em paralelo. Vamos então pegar o nosso primeiro componente, um resistor, um capacitor, e um indutor. Vamos posicioná-lo no sentido correto. Vamos também colocarmos uma fonte de sinal senoidal. E um terra. Ok, então. Então, agora nós vamos conectar o nosso primeiro circuito, RLC em paralelo. Vamos fazendo a conexão. Ok, aqui está o nosso circuito RLC em paralelo. Vamos colocar aqui um texto. Vamos ampliar um pouco para nós visualizarmos melhor. Agora vamos então colocarmos a nossa ponta de prova aqui na saída, para nós verificarmos o sinal aqui na saída. Também podemos colocar também uma ponta de prova aqui na sua entrada. Vamos visualizar algumas tensão. Nós temos aqui que a tensão horizontal de 1 volt, no caso 1 volt pico a pico, frequência de 1 Hz, e aqui a tensão inicial e o tempo inicial vamos manter 0 segundos. Quanto ao resistor, nós vamos manter a resistência com 1 ohms e a capacitância do capacitor em 1 farad, que é os valores padrão que já está disponível embutido. Ele já parte a partir do valor unitário de 1. E a indutância no indutor de 1 Henry. Com isso daqui nós já podemos simular o nosso componente. Mas vamos analisar ele um pouco antes. Então, o que nós fizemos primeiro? Nós primeiro modelamos esse circuito. Aqui nós temos a ponta de prova 1, que nós vamos aqui selecionarmos apenas a tensão aqui na saída. É claro, ele também vai mostrar a forma de onda nesse ponto. E aqui a ponta de prova, a segunda ponta de prova de saída, nós podemos verificar aqui disponível. Temos a tensão e a corrente. Como se trata de um sinal com frequência, nós teremos também aqui a sua forma de onda em forma gráfica, conforme visualizado no osciloscópio. Então aqui nós podemos substituir 2 componentes. Nós eliminamos 2 componentes. Nós eliminamos o amperímetro e o voltímetro e o osciloscópio. E também eliminamos a fabricação, a confecção da placa de circuito impresso, ou então da ponte de terminais, que nos daria muito trabalho para realizarmos. Fora que, se a gente quiséssemos alterarmos os
componente, teríamos que dessoldá-los e soldá-los novamente com novos valores. Então aqui está, nós modelamos o nosso circuito e agora podemos, com tudo completo, já podemos simular esse nosso primeiro circuito elétrico. Vamos ver aqui a parte de configurações. Aqui são as configurações principais, conforme nós já vimos. Muitos desses valores aqui, desses componentes, não há necessidade da gente modificar, não, porque já são valores assim, usuais e padrão já embutidos dentro do próprio programa. Então está certo aqui, nós temos aqui a nossa fonte de sinal senoidal, o resistor, o capacitor, o indutor, que é a base do circuito RLC. Então, visto esta análise, agora nós podemos simular este nosso circuito. Está simulando. Então, aqui está. Aqui nós temos a tensão na entrada, a tensão e a frequência na entrada e a tensão e a frequência na saída. Note que para 1 Hz e os componentes de 1 ohm, não houve praticamente mudança nenhuma. Aqui nós temos que a voltagem foi de 1 volt pico a pico, uma senoide, que é um período, uma frequência completa, um ciclo, e aqui na saída nós obtivemos também as mesmas características, com a mesma frequência, a mesmo pulso, a mesma amplitude, a mesma fase, 1 volt pico a pico, tudo igual. Nesse caso, não houve alteração com aqueles valores dos componentes. Vamos agora podendo modificarmos alguns valores de componente aqui para vermos se há alguma mudança nessa nossa simulação. Nós podemos fazer de duas formas diferentes. Podemos fazer pelo método de otimização, usando um documento já pré-construído, que é embutido no próprio programa, no caso, no programa principal que faz os cálculos, que é o Maple, e nós podemos também fazermos aqui diretamente, modificando os valores desse componente. Vamos ver primeiramente, então, como modificarmos esses valores dentro dos próprios componentes. A frequência aqui nós vamos botar para uma frequência mais usual. Vamos aqui modificar aqui a amplitude primeiramente para 10 volts pico a pico. A frequência nós vamos colocar, por exemplo, uma frequência de rede, 60 Hz. Ok. Aqui nós temos o resistor, vamos colocarmos aqui. Houve essa pequena variação aqui, mas não tem problema, o circuito continua o mesmo. Ok, então. Nós vamos colocar aqui a resistência agora, vamos colocar um valor padrão, por exemplo, de 10 ohms. O capacitor seria um capacitor do tipo eletrolítico, mas vamos botar um capacitor aqui, por exemplo, de 10 microfarad, que é o valor mais usual, e o capacitor é comercialmente vamos fazer novamente aqui 10 microfarad. E a indutância aqui, vamos botar um valor aqui, por exemplo, de 10 microhenry, ou milihenry, ou microhenry. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, visto essas alterações aqui, nós já temos 10 microhenry, 10 microfarad e a resistência de 10 ohms. Vamos agora, então, após a modificação desse modelo, verificarmos a simulação deste modelo. O que nós notamos aqui, a frequência manteve-se constante, a amplitude, só que o intervalo da frequência em relação ao tempo
se alterou bastante, diminuindo a frequência. Apesar de nós ter aumentado a frequência de 1 Hz para 60 Hz, com a alteração desses componentes, a frequência se manteve na mesma amplitude, 10 ohms pico a pico, 10 volts pico a pico, manteve-se a mesma frequência, só que ela diminuiu o seu comprimento de onda aumentou. Agora, em 10 segundos, nós temos quantos comprimentos de onda? 1, 2, 3 comprimentos de onda. Ou seja, 1 semiciclo, 2 semiciclos, 3 semiciclos. Ao contrário do anterior, que deu em torno de 10 semiciclos e não 3 semiciclos num tempo de 10 segundos. Nós podemos agora, por exemplo, alterarmos o componente aqui para visualizarmos se houve alguma alteração. Por exemplo, este componente de 10 microhenries, vamos passar para 100 microhenries. E a capacitância aqui, vamos passar para 100 microfarads. Então, visto essas mudanças agora desses componentes, vamos aqui também aumentar esse resistor aqui para 100 ohms. Podemos colocar qualquer valor, mas vamos tentarmos com esse valor para visualizarmos o que vai acontecer. Então, feitas essas alterações, podemos executar a nossa simulação. Está aqui, como eu aumentei 10 vezes os mesmos valores, manteve-se a mesma tensão se manteve constante, 10 volts pico a pico. E o tempo, mantivemos também os 3 comprimentos de onda, ou 3 ciclos completos no tempo de 10 segundos. Não houve alteração nenhuma. Vamos agora alterarmos esse componente aqui, tá? Esse componente aqui para, digamos, 1 microhenry. Vamos ver se fez alguma modificação, alguma alteração. Também não houve alteração nenhuma. Manteve-se na mesma frequência, mesma amplitude e mesma fase. Então, como a gente pode ver, mesmo alterando isso aqui, a frequência se manteve a mesma na saída como na entrada. Somente em relação ao anterior, que a frequência foi alterada. Esses componentes apenas alteraram o período ou a quantidade de ciclos pelo tempo. Aqui nós podemos verificar como foi feita essa simulação. Aqui nós verificamos aqui que ele simplificou um sistema inicialmente com 32 equações, ele removeu 31 equações, restaram-se apenas uma equação para descrever todo o comportamento desse circuito elétrico do tipo RLC paralelo, que é, por exemplo, um circuito muito utilizado para nós utilizarmos como, por exemplo, filtros de frequência, entre outros. Muito utilizado em circuitos de oscilador, de rádios, de áudio, circuitos de antena, circuitos de TV a cabo, circuitos de televisores, de vídeos, entre outros. E na própria utilização na área de eletricidade ou elétrica de potência na área industrial. Isso aqui é um simples exemplo para demonstrarmos como executarmos a modelagem e simulação e substituirmos um laboratório de física do tipo real por esse laboratório virtual que nos permite modelar qualquer circuito após o projeto e a sua simulação em tempo real. Nós temos então aqui que restou uma equação, o tempo aqui em torno de 576 milissegundos do tempo de simulação completo. Nós podemos agora também otimizar de uma maneira diferente, ou seja, trocarmos os valores desse nosso componente para visualizarmos o resultado. Vamos então criar um anexo
deste programa para dentro do outro programa, que é o programa Maple. Vamos lá, otimizar, ok. Ele está carregando, ok. E aqui nós temos a folha de trabalho, ou documento de trabalho para análise e otimização dos parâmetros, que são os valores aqui. Note que ele já foi importado, todo o circuito para dentro do programa, dessa folha de documento de análise e de otimização dos parâmetros. Nós vamos, então, reentrarmos com os parâmetros, com os valores, ok, foi reentrado. Nós agora, então, vamos... Aqui, note que aqui nós temos os valores dos parâmetros, onde nós podemos fazer alteração simplesmente deslizando este controle sobre esse controle deslizante sobre essa escala aqui. Vamos primeiramente importar o valor do capacitor. Aqui está o valor do capacitor. Vamos importarmos aqui também o valor do indutor. Aqui está já pré-definido o valor do indutor. E vamos importar o valor do resistor, nossos componentes principais. Note que aqui, nesta área aqui, é que nós vamos verificar os resultados da nossa simulação. Nós podemos aqui verificar na ponta de prova 1 e na ponta de prova 2. E daí executarmos a simulação. Vamos então executarmos a simulação com esses valores padrão que nós obtivemos no programa anterior. Então aqui está a ponta de prova da entrada e a ponta de prova da saída. Como nós notamos na simulação anterior, dentro do programa anterior, que nós obtivemos três pulsos, 3 picos de sinal, com a mesma amplitude, a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda, tanto na entrada quanto na saída. Com aqueles valores dos parâmetros não houve qualquer tipo de alteração. Então vamos agora começarmos a alterarmos aqui, não trocando os valores como nós trocamos anteriormente, mas simplesmente deslizando esses botões aqui, o controle, aumentando esses valores. Vamos aqui passar, por exemplo, eu tripliquei esses valores. Aqui, então já temos aqui um valor triplicado do capacitor. Vamos então novamente rodar a simulação, verificar se houve alguma alteração, alguma diferença. Como vocês notaram, não houve diferença nenhuma, tanto na entrada como principalmente na saída. Manteve-se a mesma coisa. Vamos então agora modificarmos o valor da indutância, aumentando em 5 vezes, ou seja, aumentando um valor, modificando esse valor para mais ou para menos. Vamos novamente simularmos aqui na nossa saída, visualizarmos se houve alguma alteração. Normalmente, às vezes, nem precisa rodar essa simulação. Ele automaticamente já vai se atualizando automaticamente. Agora eu vou modificar aqui o valor da resistência. Por enquanto não mudou nada. Vamos aumentando o valor da resistência. Estamos aumentando. Ok. Também não houve qualquer modificação. Como a gente pode ver, apenas a frequência que é modificada nesse circuito RLC. A amplitude já mantém-se constante, tanto na entrada quanto na saída. A frequência é modificada. Somente a frequência é modificada nesse circuito. Ele altera todas a frequência, ou seja, no intervalo, mudando-se apenas com relação ao intervalo de tempo. Com isso, então, nós terminamos a nossa otimização desse circuito por esse segundo método. Então, retornamos ao nosso programa principal, que é o MapleSim. Daí, então, que conclusões nós tiramos? Nós modelamos, nós simulamos, alteramos os valores desses componentes e verificamos se tem alguma modificação aqui na saída, através da sua simulação. Portanto, com isso, nós terminamos esse circuito. Nós podemos agora também, inclusive,
visualizarmos, extrairmos as equações desse nosso circuito RLC em paralelo. Então vamos anexá-lo. Aqui equações. Vamos criar esse anexo. Ok? Aqui nós temos aqui uma template de análise, ou modelo de análise e de extração de equações. Nós importamos o modelo para cá, vamos reentrá-lo nesse programa. Ok. Nós temos aqui, nós entramos todos os valores. Então, temos aqui todos os parâmetros deste nosso circuito. Já foram importados para dentro do meio. Aqui nós podemos visualizarmos as equações desse nosso circuito, todas as equações desse nosso circuito RLC. Nós temos aqui as equações diferenciais algébricas. Temos aqui algumas definições, as configurações de todos os parâmetros, valores. Aqui nada, aqui temos os eventos, também não tem nada. E temos aqui, podemos extrair a nossa equação diferencial ordinária. Aqui nós podemos ver que é a derivada da indutância em função do tempo. E aqui os outros valores da nossa frequência. O que determina o valor da frequência. E aqui nós podemos visualizarmos, no caso tivesse, as equações algébricas. Então, retornando, aqui as equações diferenciais ordinárias e aqui as equações algébricas diferenciais, ou de equações diferenciais algébricas. Que é basicamente, notem que é a mesma equação. Ok, então, visto isso, nós já sabemos como obter todos os parâmetros dentro desse sistema e como obter todas as nossas equações, no caso pode ser equações algébricas, equações diferenciais, etc. Pronto, com isso então nós terminamos a análise e a modelagem e a simulação desse nosso primeiro circuito. Bem, agora nós vamos falarmos de outro circuito, que é um circuito de fonte de alimentação, composta por 4 diodos retificadores em ponte. Esses circuitos de fonte de alimentação, eles são utilizados em todos os circuitos eletrônicos e alguns circuitos elétricos também. Esses circuitos eletrônicos que têm a necessidade de fonte de alimentação são aqueles circuitos que não utilizam pilhas ou baterias recarregáveis, mas a maioria dos equipamentos, amplificadores, osciloscópios, televisores de plasma, de LCD, de tubo de raios catódicos, entre outros, aparelhos de som, rádio relógio, todos os componentes, todos os circuitos ou os aparelhos ou equipamentos eletrônicos basicamente se utilizam de fonte de alimentação. Qual a função da fonte de alimentação? A função da fonte de alimentação é receber um sinal de entrada, normalmente 110, 220 volts de corrente alternada, e transformar em corrente contínua. O que vai fazer essa retificação dessa corrente alternada, para transformar de corrente alternada para corrente contínua? São exatamente esses diodos aqui. Com um diodo, ele vai só retificar um semiciclo, por exemplo, semiciclo positivo. Com 2 diodos, ele já vai retificar os 2 semiciclos, tanto o negativo quanto o positivo. Já com 4, a nossa retificação vai ser muito melhor e vai dar mais linearidade, ou seja, uma corrente contínua de melhor qualidade, mais pura na saída. Então, o que vai faltar aqui? Um capacitor de filtro, que normalmente é um capacitor eletrolítico com em torno de 1.000, 2.000 microfarads, normalmente utilizados em circuitos de aparelhos eletrônicos. E aqui um resistor para dar uma pequena queda de tensão
para mantermos, digamos assim, uma tensão um pouco mais baixa na corrente contínua aqui na saída. Então, com isso aqui nessa saída, nós vamos ter a corrente contínua, o que nós vamos visualizar uma corrente alternada aqui na entrada, no caso, uma frequência aqui padrão de 10 Hz, vamos obter uma tensão contínua aqui na sua saída. Quanto à amplitude, valores, tensão, é o que nós vamos visualizar na simulação. Então, após descrito e analisado esse modelo de circuito eletrônico de fonte de alimentação, nós temos aqui a parte dos parâmetros, configurações. Quanto às configurações avançadas, a gente não vai falar muito não, porque nós já falamos anteriormente, e é de acordo com as necessidades, sendo que normalmente a gente não precisa alterar esses valores, tá? Aqui nós temos, por exemplo, vamos pegar o circuito do diodo, vamos verificar algumas características aqui. Aqui seria a sua resistência interna, que é muito baixa, 0.000 ohms. E aqui a sua tensão assim, de mínima de funcionamento. Aqui o capacitor, normalmente o que nós vamos verificar aqui, basicamente, é utilizar modificarmos a sua capacitância em farad. E a resistência em ohms, como já foi falado. A temperatura de referência aqui é praticamente padrão. Então, ok aqui. Descrito esse modelo e a sua principal característica e função, nós podemos agora simularmos este modelo circuito de fonte de alimentação. Nós temos aqui os valores padrão de 1 farad, resistência de 1 ohm, frequência de base de 10 Hz. E aqui uns diodos padrão com essas características aqui, que é um diodo ideal. É muito utilizado os tipos de diodo aqui, do tipo 1N4001, 4007, que tem uma tensão uma tensão reversa, ou seja, resistem até 1000 volts, o que ele é próprio para se utilizar em retificação de corrente alternada em torno de 110, 220 volts. Portanto, ele não pode ser de uma tensão abaixo de 220 volts. Normalmente tem que ser bem acima de 400 volts, o ideal é em torno de 1000 volts ou mais, para ele realmente suportar essa variação de tensão aqui de tensão inversa aqui na sua saída. Normalmente também a segunda característica do diodo é a sua corrente, a corrente máxima de operação. Eles aguentam até em torno de 1 ampere ou mais na retificação, na passagem direta da corrente. Ou seja, ele resiste até, no caso o diodo 1N4007, ele resiste a uma tensão inversa de até 1000 volts e resiste uma corrente máxima de em torno de 1 ampere ou um pouco mais. Que normalmente é uma tensão suficiente para alimentarmos os circuitos eletrônicos, normalmente estão na faixa de 500 mA. E o capacitor aqui, no caso também, a sua capacitância é muito utilizada em torno de 500 microfarads, 1000 microfarads ou 2000 microfarads. E a sua tensão de reversa também é bom botar em torno de pelo menos 800 volts do seu isolamento referente à tensão de isolamento. O resistor aqui só vai ser basicamente a sua resistência e a sua dissipação térmica, normalmente 1 watt. Pode ser, dependendo aí, 1 watt de dissipação, 10 watts, de acordo com a tensão que nós vamos desviar para cá, para mantermos uma queda de tensão, uma tensão mais constante aqui na saída. Então, esse é um circuito eletrônico do tipo sem regulação de voltagem, ou seja, dependendo do consumo aqui, a tensão pode variar, é tensão contínua, mas ela pode haver uma pequena queda de tensão aqui na saída. Já uma tensão regulada, um circuito regulado, teríamos que acrescentarmos aqui, normalmente, um transistor de potência com diodo, ou pelo menos um diodo Zener, para manter a tensão constante, que vai ser desviado o excesso, e quando não haver excesso de tensão e de corrente, ele vai haver menos desvio para o terra e para mantermos a tensão aqui na saída mais constante. Bem, então, agora vista essa descrição completa desse nosso modelo, nós podemos agora simular e ver os resultados da sua simulação.
Vamos então simular esse circuito. Ok, aqui então nós temos a frequência de 10 Hz com uma tensão que é uma corrente alternada de 10 volts. Visualizamos aqui claramente uma pequena queda de tensão, provavelmente pelo resistor na saída, de em torno de 10 volts, caiu para 9 volts, mais 9 volts positivo. Aqui nós temos o resultado da simulação. Nós podemos ver que a corrente é quase contínua, variando pequeno em torno de meio volt. É uma tensão, assim, digamos assim, um pouco pulsante, pulsada, com a mesma frequência de 10 Hz. Nós temos aqui, o tempo foi de 1 segundo, ok? O tempo nós temos aqui 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hz durante 1 segundo. Aqui nós temos aqui, no caso, pequenos pulsos aqui, como se fosse uma espécie de um deito de serra, também no tempo de 1 segundo, e obtivemos uma corrente quase que perfeita aqui na saída. Mas nós podemos tentar melhorar para uma corrente mais contínua aqui na saída. Podemos, por exemplo, alterarmos o valor desse componente aqui para, digamos, de 1 farad para, digamos assim, 2 farad. E vamos ver se melhora a retificação dessa nossa corrente. Vamos simular agora novamente. Ok, nós notamos agora que houve uma melhoria bem considerável, com menos poucos, em torno de 0,2 volts só de diferença. Ela melhorou aqui bem. Vocês podem ver que o dente certo já foram praticamente subindo, quase que se transformando numa corrente contínua perfeita. Vamos tentar melhorar um pouco mais. Nós podemos, por exemplo, aqui também adicionarmos um indutor para, digamos assim, filtrar os ripples, ou essas pequenas variações ainda na saída. Mas vamos então aqui aumentarmos aqui a nossa... Mas vamos fazer de uma maneira diferente agora. Vamos fazer pelo método de otimização. Vamos primeiramente descrever aqui como foi o funcionamento desse nosso circuito. Aqui nós temos aqui o circuito de retificação. Temos aqui que o sistema gerou 76 equações. Ele conseguiu simplificar, ou seja, remover 62 equações e restaram-se apenas 14 equações. Num tempo em torno de 7.000 milissegundos. A gente notou que foi alguns segundos, bem rápido. Vamos então tentar otimizá-los pelo método de otimização com o programa Maple. Vamos aqui então otimizá-los. Vamos criar um anexo. Ele está carregando o programa. Ok, ele carregou o programa. Nós estamos aqui na folha de análise, que é a otimização dos parâmetros. Aqui está o nosso circuito. Vamos reentrar todos os valores dos parâmetros. Ele está carregando. Ok. Está carregado então. Então vamos aqui colocarmos os nossos principais componentes. Seria o capacitor C1. Diodo eu não vou mexer agora não. Eu vou só colocarmos aqui o resistor R1. Mas o que nós vamos agora utilizarmos mais é a variação do nosso capacitor, que é o que vai implicar mais na nossa retificação. Nós estamos, conforme nós vimos, com 2 farad no capacitor. Os outros valores continuam constantes. Vamos colocar a nossa entrada para obtermos aqui na ponta de prova de entrada e de saída e vamos rodar a simulação. Está fazendo os cálculos. Ok, aqui então está o nosso circuito, como a gente viu anteriormente. Aqui é a sua saída.
quase que uma corrente contínua. Vamos agora verificarmos em tempo real o que acontece aqui. Vamos passarmos aqui para, digamos, 3 farads. Rodando a simulação. Note aqui que diminuiu ainda mais. Agora está mantendo um sinal de próximos de pico de 10 volts. Quer dizer, em torno de 10 não, 10,2,3 volts. Uma pequena queda de tensão por causa do resistor na saída, principalmente. E aqui nós podemos ver que a corrente já tornou-se mais contínua ainda. Vamos tentar melhorar, otimizarmos mais. 4 farads. Ok, a gente notou que está se aproximando mais de uma corrente contínua quase que perfeita. Vamos passar aqui para 5 farads. Está calculando novamente, vamos notar aqui na sua saída. Ok, está quase que uma corrente contínua perfeita. Vamos aumentarmos aqui, digamos, 6 farads, 7 farads, 8 farads do filtro do capacitor. Vamos verificar aqui na saída. Está se aproximando ainda mais de uma corrente contínua, quase que perfeita. Ok, isso daqui normalmente já é imperceptível. A maioria dos aparelhos já funciona perfeitamente com essa corrente contínua. Já próximo da corrente contínua, bem uma pequena variação de tensão em torno de poucos milivolts, ou 0,1 volt, aproximadamente, de forma visualmente. Ok, então nós já vimos a otimização desse nosso circuito. Agora nós podemos digamos, extrairmos as equações desse nosso circuito de fonte de alimentação. Vamos então extrairmos as equações. Selecionar equações, vamos lá então criar um anexo. Aqui está o modelo de análise de extração de equações. Vamos carregar no sistema, no Maple. Ele está carregando. Ok, está carregado o nosso sistema. Aqui nós temos os valores de todos os parâmetros de todos os componentes, as variáveis das equações diferenciais. Aqui embaixo sim, os parâmetros, todos os parâmetros de todos, ou seja, os valores de todos os componentes. E aqui então nós temos as equações diferenciais algébricas. Elas estão todas aqui. No caso, aquelas equações resumidas, em torno de 14 equações que foram simplificadas. Os valores das definições, que são os valores dos parâmetros, as variáveis. Relações, no caso, não tem, eventos não tem. Temos aqui, vamos tentar verificar se tem equações algébricas. Aqui estão as nossas equações algébricas. E aqui as nossas equações diferenciais ordinária. Nós notamos aqui que temos o capacitor, o indutor e a sua equação completa aqui, a sua equação diferenciais ordinária completa aqui desse nosso circuito. E aqui as equações diferenciais algébricas, que são todas essas equações aqui. Ou o passo da equação completa. No caso, são as equações diferenciais algébricas. Então, visto isso, nós terminamos de demonstrar a análise laboratorial deste nosso componente, deste nosso circuito de fonte de alimentação. Note que
pela otimização e modificando diretamente aqui, nós podemos substituir todos os nossos equipamentos, como multímetros, voltímetros, amperímetros, frequencímetros, osciloscópios, tudo podemos ser visualizado e analisado aqui, simulado dentro desse nosso programa. Nós ainda podemos fazer uma coisa que é extrair as equações, coisa que nenhum instrumento faz. Então, visto isso, nós terminamos de analisar esse nosso modelo e simular esse nosso segundo circuito elétrico. Então, agora a gente vai ver mais um circuito do tipo indutor-capacitor em paralelo. Esse modelo, ele produz uma ressonância com uma tensão aplicada de pico em torno de 1 segundo, no intervalo de 1 segundo. E aqui vai ser mostrado a sua saída. Nós temos aqui, então, essa tensão, praticamente uma tensão digital positiva, tempo de 10 segundos, e aqui uma tensão de 1 volt, uma chave aqui do tipo liga e desliga, de um polo. Aqui nós temos um indutor com a indutância de meio Henry, ou 500 mH. Temos aqui um capacitor com a frequência de em torno de meio farad, ou 500 milifarad. Temos aqui a largura do pulso. Isso aqui é a largura do pulso em percentagem do período. Nós colocamos 0,01. Aqui nós temos o tempo de um período, que é em torno de 10 segundos. E aqui o período inicial de 1 segundo. Aqui então nós temos o tempo para um período, apenas um período, de 10 segundos. Então, visto essas informações, nós podemos agora simularmos e verificarmos o resultado. Nós podemos também, por exemplo, verificarmos aqui informações sobre o indutor. Aqui nós temos, então, a modelica, que é o componente indutor, com a sua principal equação. As suas variáveis principais, que é a corrente fluindo através do componente, a tensão no componente e o tempo. Aqui a indutância L, e aqui algumas condições iniciais, que é a tensão inicial e a corrente inicial, que é o V0, V1 e 0. Então, isso aqui é um exemplo de como nós podemos obtermos alguns valores desse componente. Vamos ver agora o capacitor. Nós temos aqui a modelica do capacitor, temos a sua principal equação, que é a corrente igual a CdV/dt. Temos aqui a corrente que flui através do componente, a tensão a diferença de potencial no componente e o seu tempo de simulação. Os outros parâmetros, aqui as variáveis, aqui os parâmetros, a capacitância em farads, aqui algumas condições iniciais, que é a corrente inicial e a tensão inicial. Ok, visto tudo isso, nós podemos agora simular. Aqui está, note que na entrada nós já tínhamos um pulso praticamente contínuo, é um pulso digital, ou um pulso lógico. Aqui nós obtivemos um pulso, no seu início aqui, um pulso senoidal. Por quê? Isso aconteceu justamente por causa desse circuito aqui, LC em paralelo, que transformou esse pulso pulsante aqui nessa nossa chave. Ele conseguiu retificar um pouco, de eliminar os pulsos muito acentuados, e conseguiu manter numa frequência mais suave, ou seja, numa frequência próxima a uma senoide.
Nós podemos agora, digamos, otimizá-lo diretamente aqui. Vamos então otimizá-lo diretamente no programa, importando para a folha de trabalho do meio. Aqui está o nosso circuito, vamos carregá-lo. Ele está pegando todos os valores calculados, ok. E os parâmetros, carregou. Aqui nós temos os principais componentes, que eu vou colocar o capacitor C1 e o indutor 1 também. Seus valores assim padrão do programa anterior. Aqui seria para nós atualizarmos os parâmetros, no caso a gente modificar aqui pelos controles deslizantes, para atualizarmos no programa anterior que nós baixamos esse programa, que é o MapleSim. Mas nós não há necessidade de fazer isso agora, eu não vou fazer isso agora. Vamos então aqui verificarmos aqui a ponta de prova de saída, vamos rodar novamente a simulação, visualizarmos. Ele está calculando. Aqui nós temos a nossa mesma gráfico de frequência, como a gente viu anteriormente no programa anterior. Vamos então tentar otimizar aqui o valor do capacitor, aumentarmos aqui para 0,6. Vamos verificar se houve alguma alteração aqui. Nós verificamos aqui que o comprimento de onda aqui aumentou, a frequência baixou, no mesmo intervalo de tempo. Vamos agora então alterarmos aqui o nosso valor, aumentarmos mais um pouco, passando para 7 aqui. A nossa capacitância, vamos verificar novamente, aumentou, a frequência baixou. No mesmo intervalo de tempo, nós notamos aqui que a frequência está abaixando. Uma frequência maior, ela está diminuindo para uma frequência de mais baixa frequência. Vamos aqui mexermos também no indutor. Verificarmos o que vai acontecer aqui com essa alteração do indutor aumentando seu valor. Nós notamos que obtivemos o mesmo efeito. A frequência diminuiu. Ou seja, o período foi diminuído. A frequência baixou de valor. Ou seja, em Hz, ela, digamos, que passou, digamos, de 5 Hz para 3 Hz. Ok, então com isso nós já fizemos a otimização e verificamos aqui as alterações diretamente aqui, bastante simplesmente utilizar essa otimização, ou essa otimização que sensivelmente altera os valores dos componentes aqui diretamente e podemos verificar de forma imediata aqui na saída. A tensão manteve-se de 1 volt pico a pico. Então, ok, aqui está o nosso programa anterior. Então, com isso, nós ficamos por aqui hoje. Podemos, inclusive, agora, antes, tentarmos extrairmos as equações desse nosso circuito. Ok, ele importou, está aqui o nosso circuito, vamos carregar no sistema. Nós podemos ver de forma individual ou também na forma completa. Ele está carregando. Nós temos aqui as variáveis das equações diferenciais algébricas e temos aqui todos os parâmetros dos componentes principais, o capacitor, o indutor. Temos aqui as nossas equações, que são as equações diferenciais algébricas. Temos aqui o capacitor, aqui o indutor, a diferencial da equação aqui do indutor em função do tempo. Temos aqui as equações diferenciais ordinárias e as equações algébricas. Então agora sim, nós ficamos hoje por aqui. Obrigado a todos e até a próxima.